revelação. A gente precisa entender, assim, vocês estudando a Bíblia, hoje, tendo esse entendimento, alguns paradigmas, alguns questionamentos sobre revelação, às vezes cai por terra em alguma coisa que a gente vai estudando, vai aprendendo. E quando a gente vai na convivência da igreja, a gente escuta umas coisas que parece que é, mas não é. Então, quando a gente começa a estudar e começa a entender um pouco das coisas, a gente vê que tem muito mais conteúdo do que as pessoas falam por aí. Então, para vocês entenderem a Bíblia como inspiração, vocês têm que entender também o que é revelação. Tá? Qual é a definição? É um desenvolvimento, especialmente a comunicação da mensagem divina ao homem. É Deus dando uma mensagem para o homem. Amém? Amém? Quando vocês forem estudar, a gente for falar de inspiração, a inspiração é algo que Deus, como é que eu vou dizer assim, as pessoas respiram falar de Deus, né? Tratar do conteúdo, falar daquilo que Deus faz. Claro, tem muita coisa de revelação talvez no meio do texto, tem, mas são posições diferentes, tá? Meios de revelação, plena natureza. Como é que é isso? Abre a Bíblia aí, Romanos 1, para a gente ler aí, 18 ao 21. Não. 18 ao 21? Deixa eu só acompanhar com vocês, porque... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, o manifestam entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram mudos e seus próprios raciocínios obscurecendo-se e o coração insensato. Isso? Então, olha o que ele fala. A plena natureza. Por quê? Por que ele diz assim? Porque do céu se manifesta a ira de Deus, né? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. O que a gente entende que é isso? A revelação de Deus, a plena natureza, é uma revelação de Deus. Amém? É uma revelação de Deus. Todas as coisas que tá no mundo foi criada por Deus. Amém? Amém. A gente escuta assim, né? O pessoal fala assim, não pode ir na praia, o pessoal mais... Porque a praia é do diabo, é dele? Não é. Quem criou? Deus. O diabo, ele pega as coisas que Deus criou, né? E faz o quê? Quer fazer o quê? Hã? Tomar para ele. Não, tomar para ele não, porque ele não pode fazer isso. O que ele faz? Qual é a visão que ele passa? Deturpar, né? Um exemplo somos nós. Amém ou amém? Amém. Ele quer fazer de nós o quê? Uma vergonha para Deus. Não foi assim que ele fez no Éden? A intenção dele era fazer só Adão comer do fruto? Já pensava que vai falar maçã, gente. Não é maçã não. É um fruto, ninguém sabe o que é. A intenção dele entrar, que é fazer o homem desobedecer. A Bíblia não diz que nós fomos feitos com a imagem. Nós somos a imagem? Sim. Somos ou não somos? Sim. Pelo amor de Deus, você assim, pô, eu sou feio, Deus é feio igual a mim? Não, pelo amor de Deus. Presta atenção. Nós somos feitos à imagem e à semelhança. Você é a semelhança de Deus? Como? Pelos atos que você, segundo a imagem de Cristo. É ou não é, gente? Está certo disso? Tem certeza? E quando o homem vive no pecado? Ele tem a imagem? Não. Tem. Ele é semelhante a Deus? Por quê? Porque ele vive na desobediência.
Então foi isso que o diabo fez no Éden. Ele fez o quê? Ele trouxe para o homem uma proposta de desobedecer à vontade de Deus. Amém ou amém? Amém. Se você pensar, botar para raciocinar, dentro de um jardim de um Éden, será que só tinha aquela árvore com aquele fruto? Hã? Claro que não. O que ele fez ali? Ele tirou o foco do homem daquilo que era de Deus. Amém, gente? E trouxe o homem para o foco daquilo que ele queria fazer. Tirou o foco do homem de Deus. Então, quando a gente não... Um exemplo, né? Nós somos cristãos. Amém ou amém? Amém. Então, a nossa conduta como cristão é o quê? Orar. É ou não é? Orar, jejuar. Orar de novo, né? Orar de novo. Ler a Bíblia, né? Ser o quê? Obediente. Ser fiel. Então isso é a nossa conduta de vida. Amém ou amém? Nós não somos perfeitos. Deus também sabe que nós não somos perfeitos. Nós não vivemos mais no pecado. Mas o pecado, ele vive a nossa porta. Amém? Isso não quer dizer que a gente vai errar. Só que a Bíblia diz o que pra gente? Orar e vigiar ou vigiar e orar? Orar e vigiar. Vigiar e orar. Por quê? Para que não entreis em tentação. Deus tenta os outros? Deus tenta as pessoas? Deus tenta? Eu não. Hã? Deus faz o que com a gente? Prova. Prova. Por que a aprovação? O intuito da aprovação de Deus na nossa vida é fazer o quê? É tornar a gente melhor. E a tentação? Qual é a intenção do diabo com a tentação? Hã? Fazer a gente o quê? Perder o que nós temos de Deus? A comunhão, né? Que nós fomos feitos à imagem e à semelhança. Então, se eu caminho com Cristo, a minha tendência como discípulo, amém ou amém, gente? É você se parecer com quem? Com o seu mestre. Sim. É isso? Vocês congregam na igreja com o pastor de vocês. Querendo ou não querendo, vocês absorvem alguma coisa daquilo que o pastor está passando, daquilo que o líder de célula passa, daquilo que... Amém? Do teu convívio com as pessoas de Deus. Quando você passa a não conviver com essas pessoas e está fora desse convívio, a sua tendência, a nossa natureza... Gente, a nossa carne não está morta, tá? Não está, não. Quando a Bíblia fala carne, ela não está se referindo a isso aqui não, ó. Tá? Isso aqui não é isso aqui não. Ela está se referindo ao sentimento da nossa alma, da nossa vida. Se a nossa alma é corrompida, nós vamos viver uma vida corrompida. Se a nossa alma ela é mudada, ela é transformada, se Deus a cada dia ele faz um... Nós não convertemos uma primeira vez, eu levantei a mão e sou convertido. Nós nos convertemos todos os dias. Você quando acordou hoje, o pecado estava lá te esperando, para você errar, para te fazer errar. Amém? Então por isso que é importante nós entendermos isso. Eu sou a imagem e eu tenho que ser a semelhança de Deus. E eu, para ser semelhante a Deus, semelhante não é igual. Porque a gente não vai ser igual a Deus nunca. Mas a semelhança vai me fazer eu buscar muito mais de Deus do que mais de mim, do que as coisas que o inimigo vai propor. Sim. Você está entendendo? Então, é esse intuito que a gente precisa buscar isso em Deus. Deus, as pessoas imaginam Deus aquele velhinho sentado num trono, acho que errou, mata ele, faz... Não, não é isso. A Bíblia diz que ele é um Deus misericordioso. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então, a plena natureza de Deus, ela me mostra que por mais que a consciência do mundo, o pensamento desse mundo seja maligno, não é? Se pisar no teu pé, você vai lá dar outra pisada no outro. Essa é a consciência do mundo. É você responder aquilo que ele te faz. Mas se eu tenho a plena revelação de Deus na minha vida, que Deus ele fala comigo, amém? Ele fala com você? Amém. Então eu tenho a plena revelação, o meio de revelação, a plena natureza me diz que Deus ele é vivo, ele tem um controle de todas as coisas e eu faço parte disso aqui na vida de Deus. Amém? Então isso aqui me mostra, por mais que as coisas estejam difíceis,
se eu tenho a visão daquilo que Deus me mostra, eu entendo que a natureza me diz que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. Outro meio de revelação, a plena providência. Vamos lá, gente, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por o seu decreto, né? Como diz aí. Aí vamos ler o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Então nós somos o quê? Justificados. Amém? Então não tem que ficar negócio de mimimi, eu sou pecador, todo errado, eu não mereço. O pessoal vem falar assim, eu não mereço. Que não merece, rapaz? Deus morreu na cruz por você. Ele ressuscitou por você. Ele derramou o sangue dele por você. Então você é lavado, é remido, você é justificado. Amém, gente? Amém. Dá glória aí. Você é justificado. Então, às vezes você pensa, eu não mereço, Senhor. O Senhor faz. Senão Jesus não falava que tudo que pedires em meu nome, o Pai vai te dar. Por quê? Ele sendo filho primogênito, amém? Ele é o primogênito. É ou não é? O filho que Deus gerou no ventre de Maria foi ele. Então ele é o primeiro. Nós somos o quê? Filhos de Deus? Somos co-herdeiros da graça. Então o mesmo sentimento de amor que Deus tem por Jesus como filho, ele tem por você. Amém. Não diz a Bíblia? Qual é o pai que o filho pedir um pão e ele vai dar uma pedra? Você tem filho, você daria algo ruim para o seu filho? Claro que não. O que dirá Deus para a gente? Amém? Então, Deus é Deus da nossa vida da providência. Agora, o pai só gosta de dar coisas boas para o filho que é o quê? Obediente. O desobediente paga o preço, né? Então, se nós somos obedientes e temos certeza que nós estamos vivendo segundo o que a palavra de Deus está falando, nós somos justificados. Recebemos o perdão do Pai, né? Como diz lá em João 1,12. A todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não chamados, feitos, filhos de Deus. Então foi Ele que nos chamou e nós aceitamos o seu chamado. Ele pegou a gente lá do pecado, como diz o Salmo 113, né, que ergue o necessitado do montouro. O que é o montouro? Um monte de coisa que não vale nada, não é isso? Ele pega a gente lá e faz assentar. Você pensa que você não vale nada? O que se diz o Salmo lá? Pega você e senta entre os príncipes do seu povo. Tem uma realeza aqui dentro. Você sabia que você é uma princesa de Deus? Sabia? Estou até príncipe. Só sabia. Com essa Você é cara de príncipe de plebeu. Deus. Com essa cara de plebeu. Então você é um príncipe de Deus. Então o que Deus faz? Deus pega você do nada e faz você ser alguma coisa. Sim. Então tem muitas pessoas que às vezes ela sabe o que ela é, mas ela quer ser nada. Quem gosta disso é aquele cara que eu vou dar ibope para ele. Ele pega essas coisas e faz o quê? Para te diminuir. Essa é a intenção. Eu já falei isso aqui da outra vez aqui, né? Por que o diabo não gosta de você? Não. Mas dizem isso. Porque você é tudo aquilo que ele queria ser. Inveja. E você é tudo aquilo que ele queria ser. Você mesmo errado, Deus te perdoou e você volta para a presença de Deus. Ele não volta mais. Então a Bíblia diz, o intuito dele, ele é o nosso adversário. Tá? Ele é o nosso adversário, a intenção é destruir. Então eu creio no Deus da providência, que o meu Deus,
o teu Deus, como filhos que nós somos, se nós estivermos debaixo da obediência, obediência é na vontade da palavra de Deus, nosso Deus ele vai ser o Deus que vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos, tá? Não aquilo que eu quero. Senhor, me dá um iate igual do cara lá do Eike Batista que está leiloando. Isso aí, você sai fora disso, né? Deus vai te dar providência para você suportar todas as coisas. Pode explicar um pouquinho sobre essa relação todinha que Cristo tem com a gente e tal. Poderia me explicar um pouquinho sobre a ira de Deus, um Deus irado? Deus é um Deus A ira irado. de Deus. A ira de Deus é um Deus irado. Não, ele não é irado. Né? Se ele fosse irado, ele está perdido. Né? Quando a Bíblia fala da ira de Deus, isso é bem mais amplo do que a gente falar assim como eu vou falar. Né? O que a gente fala da ira de Deus? Um exemplo. Mesmo Deus na sua ira, ele demonstra o seu amor. Vamos usar um exemplo de quando Deus falou que eu estou cansado dessa humanidade, vou destruir tudo. Aí ele chega lá, olha, está Noé sentado lá, tipo, Noé é um cara maneiro pra caramba. Desculpa o meu jeito de falar, tá, gente? Noé é um cara maneiro pra caramba. Ele é um cara que me honra, que me respeita, que me obedece. Mesmo na ira de Deus, Deus ele demonstra o seu amor. E quando ele demonstra o seu amor por Noé, ele demonstra o seu amor para a gente também. Porque senão nós não estaríamos aqui. Então o que ele faz? Ele pega Noé, a sua família, tá? E ele coloca Noé dentro da arca e salva a vida de Noé e de sua família. Mas quando ele salva Noé, ele traz o que junto? Tudo que ele criou, não foi os animais, coloca dentro da arca dizendo o quê? Eu estou, mesmo na minha ira, mesmo chateado, eu amo esse homem que eu criei. E eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Então a mesma coisa somos nós. Mesmo na ira de Deus, a gente no nosso pecado, Jesus é a arca que nós temos para salvar a nossa vida. É a demonstração de amor, como a Bíblia diz, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho. Ele deu o melhor dele para a gente. Para a gente, em Cristo Jesus, ser justificado. Para não sermos consumidos dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a ira de Deus, né, se a gente for olhar, analisar assim, friamente as coisas, se eu estou sendo bem tratado, né? Se a gente for olhar, se fosse você Deus, como é que você agiria com esse mundo do jeito que está? Essa é uma lapada só. Você está entendendo? Aí está a resposta da misericórdia de Deus. Mesmo na ira de Deus, com as coisas acontecendo, e a gente tem tantos efeitos da natureza que acontecem, um monte de coisa que acontece, você vê que mesmo em meio a essas coisas todas, Deus ainda ama o homem e a intenção dele é salvar esse homem. Às vezes a gente fala assim, a pessoa não tem mais jeito, mas Deus olha para a gente e diz que tem jeito, porque Ele que fez, então Ele sabe. Então, do meu ponto de vista, falando eu, tá? No meu ponto de vista, mesmo na ira dele, mesmo Deus irado com o homem, né? Porque se você pegar lá, acho que é um texto que fala, meu Deus, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ali que ele está dizendo, se o meu povo que se chama, ele não está dizendo, esse povo não parece nada ser meu, mas ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele dá um leque de mudanças, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que aí vem a salvação do homem, e sararei a sua terra. Depois ele abençoa. Você todo errado, ele te ama, ele te aceita, ele te perdoa e ele ainda te abençoa. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus, por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão aqui. Esse Deus, ele é o Deus que nos ama. Mesmo na ira de Deus, porque Deus não barganha com o pecado. Pecado para Deus é pecado. Seja um assassinato ou uma mentira, talvez se fosse o meu nome, eu dizer, não, mentira, né? Mas matou, mata ele. Não, Deus não. Para Deus, tanto um assassinato quanto uma mentira, se você colocar na balança de Deus, pecado, é tudo igual. Você concorda comigo? Amém. Só que a misericórdia de Deus, que a gente vê a ira de Deus, que a misericórdia é tão grande,
que a ira ela fica de lado. E ele nos dá uma outra oportunidade. Eu costumo falar na igreja lá, né, que a porta da graça ela ainda está aberta. Ela não se fechou. Amém? Amém. Agora, no dia do juízo de Deus, a porta da graça vai se fechar. Aí a gente vai ver como é que vai ser as coisas. Olha, a gente vai ver lá de cima, né? Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. O pessoal fica assim, o inferno, não quero saber do inferno. Esse endereço do meu GPS nem tem. Tem gente que se preocupa, estou na igreja para não ir para o inferno. Você está na igreja para ir para a glória. Teu negócio é o céu. O inferno para a gente não interessa. Tem gente que se preocupa, para com isso. Nosso objetivo é o céu. O inferno, deixa para lá, não interessa. Agora, vamos fazer de tudo para não ir para lá também, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, gente. Tudo certo, chefe? Deus vai. Amém, gente? Amém. Plena preservação do universo. Colossenses 1,17. Vamos lá. Ele é antes de todas as coisas e dele tudo subsiste. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Né? Amém? Então a plena preservação do universo. Antes disso tudo existir, ele já estava lá. Amém. E ele fez tudo isso para a gente, para a glória dele, né? Então ele conserva, ele preserva o universo, para que nós possamos habitar nele. Amém? Ele tem todo o controle de todas as coisas. Através de milagres. João 1,14, vamos lá. Ai, cara. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Através de milagres. Né? Jesus foi gerado através de milagre. Então, o que diz lá, né? E o Verbo se fez. Era apenas a palavra, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele foi um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Amém? Para que nós víssemos a glória de Deus na vida dele. Por comunicação direta. Atos capítulo 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, quando orava um tempo, sobreveio em mim êxtase. 17? É isso. Vai até o 21. Eu vi aquele que falava comigo, apressa que sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eles encerraram em prisão, nas sinagogas, açoitavam os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes que me matavam. Mas ele me disse, vai porque eu te enviarei para longe, aos gentios. O que acontece? Paulo, ele recebeu o chamado também de Jesus. Só que houve como é que eu vou dizer assim, os apóstolos, Pedro, por exemplo, assim, eles não aceitavam Paulo como apóstolo, porque, tipo assim, você não andou com o cara, como é que tu vai falar que tu é? Entendeu? Você não estava lá no meio junto com a gente, apóstolo sou eu, porque ele me chamou pessoalmente. Só que por comunicação direta, o próprio Jesus, ele chamou Paulo também. Tá? Só que ele teve um chamado especial, ele já teve um chamado para ir já especificando o que ele seria. Você será um apóstolo dos gentios, das pessoas que estão fora, que não fazem parte do meu povo. Paulo eu brinco assim, falando que Paulo foi um cara que fez muito enxerto, né? Ele enxertou muitos gentios fora do judaísmo, ele enxertou todo mundo na videira. Os gentios foram alcançados mais por causa de Paulo, pelo chamado que ele recebeu. Então, os apóstolos que foram chamados por Jesus não aceitavam o apostolado dele, né?
Pô, você não é apóstolo, você estava com o cara, você perseguia, você aprendeu. E Paulo fala isso, né? Ele falou assim, poxa, mas eu estava lá presente, eu vi, né? Eu participei da condenação do discípulo lá, eu estava junto, até peguei as vestes dele lá, e eu estou sendo chamado, mas foi o próprio Jesus que chamou ele. Então, é uma revelação através de comunicação direta, não foi ninguém que chamou. Tá? Não foi um homem que foi lá e orou e instituiu, não. Foi o próprio Jesus que instituiu ele como um apóstolo. Tá? Você acha que Jesus faz isso? Isso foi por revelação. Revelação. Você acha que Jesus ainda faz isso? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se mesmo Deus, se ele foi o mesmo Deus do passado, ele não vai ser hoje? E tem diferença da pessoa ser chamada? Como é que você foi chamado? Não falou. Eu tinha 10 anos, não tinha noção de nada, mas eu tinha noção de que eu tinha que estar aqui, porque é o lugar. Ninguém da minha família, pai, mãe, ninguém vai pra caralho. Você acha que foi assim, coisa louca? Não, hoje eu vejo que foi Deus. Eu vejo Você acha que não pode ter sido uma revelação de Deus na sua vida? Dentro do seu coração? A gente pode escolher sei lá o que aqui. E tem diferença entre a revelação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? O Espírito Santo, quando Jesus falou o quê? Vou para o Pai e vou enviar o Consolador. Só que na tradução não é consolar, é ajudar. Jesus ele veio dar continuidade naquilo que Jesus começou. Você concorda com isso? Então, nós temos a pessoa de Cristo dentro da nossa vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não visita, ele habita na gente. Tá? Quando a gente fala de pecado, a gente fala assim, até por ter convicção que nós somos de Deus, porque o Espírito Santo ele é como se fosse a certidão de nascimento dentro da gente, que testifica que nós somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que sou filho de Deus por causa do Espírito Santo de Deus. Então, quem se revelou para você essa coisa louca, que também, se eu contar como é que foi a minha, você vai dizer que é pior do que a sua. 10 anos eu fui coisa doida, hein? Eu era praticamente um alcoólatra. Um dia antes eu estava muito alucinado. No dia seguinte eu estava na igreja já. Amém. Mas é doido. Simplesmente eu falei assim, Deus, Jesus, se o Senhor existe mesmo, eu quero te falar uma coisa, eu estou de saco cheio da minha vida. Falei só isso. E ali me deu uma coisa no peito, eu pensei que eu ia infartar, mas não era o Senhor limpando minha vida. Eu caí no chão e comecei a chorar e pedindo perdão, minha esposa olhando assim, não estava entendendo nada, isso foi dentro da minha casa, e no dia seguinte eu fui para a igreja. Estou até hoje. Minha filha tem 26, 25, 24 anos eu estou no Evangelho. Coisa doida. E olha que eu tinha ontem, cheguei em casa, ó. A pessoa deve ser feita a cachaça, então não passou até hoje, porque eu estou na presença de Deus. Então eu creio, que foi uma revelação de Deus na minha vida. O próprio Deus, o Espírito Santo, ele é esse agente na nossa vida. Ele vem e convence a gente que nós somos o que nós somos. Porque se você está vai lá no mundo e fala, tu é pecador, ele vai dizer assim, não, eu sou filho de Deus, porque Deus é Deus de tudo. Então, ele nunca vai aceitar o que ele é. Quem convence a gente do que nós somos é o Espírito Santo. Que entra na nossa vida e fala, cara, tu está todo errado, se tu não mudar, tu vai para aquele endereço, entendeu? Então eu estou te dando uma oportunidade, muda a sua vida, deixa eu mudar a sua vida. É isso que o Espírito Santo faz. É essa coisa doida que a gente não consegue entender, mas faz. Sem explicação. Sem explicação, é inexplicável. Né? Até tem um louvor que fala isso, inexplicável o amor de Deus. É uma coisa louca, porque nem você se amava. E Deus do nada fala que te ama, do jeito que você é. Né? Porque as pessoas vão apontar seus defeitos, vão falar um monte de coisa, mas Deus ele não olha seus defeitos. Ele quer você. E ele faz de tudo para ter você. Deus é apaixonado pela gente. Não sei como é que ele vai gostar da gente, mas ele é apaixonado. E ele faz de tudo para ficar com a gente. É ou não é, gente? Faz de tudo. Então o Espírito Santo ele é um agente de Deus. E para Jesus ele foi para o Pai, né? Mas Deus é tão bom, por isso que eu falo que Deus é tão bom. Jesus foi embora, você fica imaginando os apóstolos. Vai não, pelo amor de Deus, fica bom um bocado. Né? E daqui a pouco passa mais um período, e quando eles começam, né, a ter o desejo de fazer, que gera o Espírito Santo agindo na vida, porque não teve
né, botar a mão em ninguém, cair no chão. Não, ali foi uma coisa sobrenatural. O Espírito Santo veio na vida deles do nada e começaram a fazer, falar, e aconteceu. Então o Espírito Santo veio para mudar a vida deles. Ali eles entenderam. Jesus foi, mas ele enviou algo precioso para a gente. Então a gente não pode dividir dentro da gente duas coisas. Ou o Espírito Santo está na nossa vida, ou não está. E Paulo fala isso, né? Quando ele, nas cartas ele fala, se é que o Espírito Santo de Deus está em vocês. Ele fala, você tem que ter certeza. Eu não tenho certeza que está na sua vida, mas você tem que ter certeza. Tá? A carta para Gálatas. Isso, Gálatas. Né? Você tem que ter certeza que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. A gente não precisa sair por aí dizendo, eu sou homem de Deus, eu sou mulher. Não precisa fazer isso não, gente. O que é de Deus se manifesta. Amém. Às vezes você olha para aquela pessoa, você não dá nada para pessoa. Você não é crente não, mas ele abre a boca, ele fala coisas que não é dele. Entendeu? É de Deus. E às vezes você vê pessoas que botam umas roupas aqui. Se terno e gravata fosse dizer que era crente, Brasília virava uma igreja. Então aí você vê, né? Não é roupa que prega, não é cabelo que prega. O que prega é o Espírito Santo dentro da gente que fala, porque nem a gente sabe, às vezes, não entende o que está falando. Porque na hora que a gente está pregando, a gente está ouvindo para a gente primeiro. E Deus vai fazer na obra. Amém, gente? Então é esse sentimento que a gente precisa entender, né? E através de Cristo, é uma revelação através de Cristo. Abre aí, é a mesma coisa, João 14, né? Jesus Cristo é a manifestação da revelação de Deus, né? Pode ler. Pode ler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. Por quê? O Antigo Testamento, ele falava de Jesus. Ele refletia, lá em Gênesis falava de Jesus, né? Quando fala de Jesus. Quando a gente tem esse capítulo aí, o verbo se fez carne, eu já ouvi muitos estudiosos da Bíblia afirmar, porque lá em Gênesis, o verbo era façamos o homem, a imagem. Nossa imagem é a nossa semelhança. Né? Então, e aqui o verbo façamos, que estava junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tornou carne. Aí veio a revelação de João, dizendo que aquele verbo que estava lá no início, isso se manifestou agora. E todo o Antigo Testamento, ele sempre foi uma lanterna apontando para a vida de Jesus. Um complementa o outro. A gente não pode deixar de lado o Antigo Testamento. Nós não vivemos hoje mais com sacrifício, fazendo mais essas coisas, mas a gente não pode deixar o Antigo Testamento de lado. Ele é a lanterna que aponta para Cristo. E o Novo Testamento é a manifestação de Cristo. Amém? E o livro de Apocalipse é a vinda futura de Cristo. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada, nós vamos falar sobre isso, na pessoa de Cristo Jesus. Tá? De Gênesis, como você falou, até Apocalipse, a Bíblia retrata da pessoa dele. O próprio Davi falava, né? Um dia vai vir um Messias, né? Alguém que vai governar todas as coisas. Porque Davi era considerado o rei, o cara que ia, só que ele falava, não, vai vir um que vai ser o rei de todas as coisas. Então, a manifestação, a revelação através de Jesus Cristo é a manifestação do poder, do cumprimento da palavra de Deus na pessoa de Cristo. Então, as pessoas viram aquilo que foi falado no passado se manifestou em Cristo. Então, as pessoas viram a glória do Filho de Deus. Né? Ele foi um milagre que Deus fez e habitou entre nós. Amém? E os meios de revelação através da Bíblia. 1 João, vamos lá, 5, do 9 ao 13, para a gente encerrar. Admitindo o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá sempre do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que dá sempre do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Essas coisas vos escrevi a fim de saber que tens a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, através da Bíblia, né, nós temos o conhecimento da revelação, da manifestação de Deus na vida do homem. Então a Bíblia ela é a revelação, ela é a inspiração de Deus para o homem. Então não despreze a sua Bíblia. Né? A palavra de Deus ela é eficaz, ela é suficiente para salvar o homem. Nós não precisamos de livro de autoajuda, nada contra quem lê, pelo amor de Deus, tá? Mas a Bíblia é, na minha concepção, ela é insubstituível para salvar o homem. Por isso que a gente tem que falar. Quer pregar? Pregue a palavra. Não fique contando sua vida. Conte a Bíblia. Fala da palavra. Porque ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes que faz divisão entre alma e espírito. E ela vira o homem do avesso. Essa é a verdade. Mais claro, a Bíblia é suficiente para salvar o homem. Dá um sacode. Essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa que era de evangelho, ela fala que ela lê a Bíblia e não entende. Aí eu respondi para ela, então você não sabe para onde você vai. Porque se você é cristão e você lê a Bíblia e não entende, você não sabe para onde você vai. Porque a Bíblia é a bússola que leva a gente para a salvação, para os acertos e compreende os nossos erros, porque a Bíblia não esconde nada. Por exemplo, Davi adulterou, Deus falou que nunca mais a espada sairia da sua casa, e assim aconteceu, nunca teve mais pai na família de Davi. Então, aí eu falei para essa pessoa, pai, acontece que às vezes nós lemos a Bíblia e esquecemos que o autor, que é o Espírito Santo, está do nosso lado ali. Se você não pedir o Espírito Santo para te ajudar, nem eu, nem você, nós não vamos conseguir entender. Porque ele é o autor e ele é o professor também, ele que nos ensina ali. Aí eu estava falando com essa pessoa, porque, cara, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender de jeito nenhum, eu leio e não entendo. Eu falei, pega o Espírito Santo de Deus, que ele vai te ensinar. Você tem ouvido isso aí, de um que lê. Sabe o que eu ouvi essa semana? Pastor, só me desculpa, mas negócio de ler Bíblia não é comigo não. Beleza. Eu falei para ele que eu também vou falar uma coisa com você. Larga essa guitarra lá no canto e vai sentar no banco. Você quer tocar, mas não quer ler Bíblia, então senta lá, filho. Deixa eu toco no culto, eu me vi. Se você não tem ciência, olha pessoal, vocês são gente, amém? Se você não tem ciência do que você está fazendo aquilo para Deus, como é que eu vou conhecer Deus? Eu preciso conhecer a palavra. Agora, vamos ser sinceros, tem muita gente que é orgulhosa, não entende, mas não pergunta. Não vai para uma escola bíblica, não vem para um estudo bíblico, mas ele quer ler, ele quer que ele... É normal ter dúvida. Você viu que o próprio Filipe, né, ele é levado, né, e ele fala, tu entende o que tu lê? Não, porque não tem quem explique. Tem isso também, tem muito camarada que ele gosta de pregar, falar, mas o cara não quer sentar. Eu acho que a melhor evangelização não é dar folheto, não. É você pegar e sentar com o cara, pega a Bíblia e vamos ler junto. Eu acho que é o melhor folheto que nós temos. Porque às vezes tem gente que compra folheto, não sabe nem o que está escrito. Jesus te ama. Vai ver o que está escrito lá. Você sabe, nem eu sei, porque eu não li. Só estou te dando. Meti um carimbo da igreja lá e vai. Não, eu acho que a gente tem que parar. Nós estamos num tempo hoje, né, irmão? Nós estamos num tempo hoje que a gente tem que parar, deixar um pouquinho nosso orgulho de lado, deixar um pouquinho nossos interesses pessoais e entender que nós temos um chamado na nossa vida. O nosso chamado é maior, muito maior do que as coisas que a gente tem. E a Bíblia diz, pregar é a tempo e fora de tempo. Eu ainda vou dizer mais para você, nós estamos nesse fora de tempo, porque as coisas estão tudo loucas, é que os crentes têm que se manifestar e dizer, ó, Jesus está aqui, toma aqui a Bíblia, olha aí, vamos lá. Acho que é aí que nós vamos começar a ganhar alma com o Senhor. Acho que nós vamos ganhar mais alma agora do que a gente ganhou no passado. Mas tudo é questão, né, de ter isso aí, né? Deixar o orgulho de lado, não estou entendendo, irmão. Eu já cansei de ir na igreja mesmo. Abre aí, Filemão, tem isso na Bíblia? Você não lê. Não vem para o estudo, não procura saber, perde tempo no WhatsApp, vamos se ver. Não, na verdade, gente. YouTube, vê vídeo pra caramba, mas não pega a Bíblia. Tem uns que ainda falam assim, minha Bíblia está novinha. Claro, você não lê? Não lê? Nem gasta com a vista. Entendeu? Então a gente tem que deixar o orgulho de lado e reconhecer. Eu falo para vocês, eu não estou aqui para ser professor de vocês.
Estou aqui para a gente, como aluno também, para a gente estudar junto. O que eu estou falando com vocês aqui, eu passei a semana toda orando e lendo. Porque eu já estudei isso aqui há muito tempo atrás. Também não sou enciclopédia para saber tudo. Né? Então eu também fui ler, fui ter certeza. Peguei cada versículo, fui ler para ter certeza, para não falar besteira para vocês. É a minha preocupação. Porque a minha responsabilidade, primeiro, é com Deus. Nós somos portadores da verdade, gente. Então vamos deixar o orgulho de lado, quem sabe, pastor, só pode me explicar isso aqui? Pastor, eu sou pregando um negócio que eu não entendi. Dá para o senhor me explicar de novo? Eu canso de passar por isso. Eu acho que é assim que a gente vai começar a ganhar a alma do Senhor. Amém, gente?